Salve Maria, voltando aqui à questão dos canos, né? É simples entender isso. É, Lucas Bonzoli, ele fez um vídeo falando que o padre Paulo Ricardo tá inventando que o Concílio de Roma não definiu a, a, o cano em 382. São Damas I convocou São Jerônimo para traduzir e organizar, etc, etc. Olha só, São Jerônimo fez, sobretudo, a, a traduzir o Novo Testamento. Por uma questão óbvia, autoridade do grego para o Antigo, para o Novo Testamento. Visto o mesmo foi escrito em grego, a Septuaginta, que é a versão, vamos aqui situar as pessoas que não entenderam isso. É simples. Para nós o que importa é o que vem do magistério, porque nós somos guiados, como diz os documentos da igreja, pelo magistério. São Jerônimo, ele era quem? Ele era protestante? Não, ele era católico. Obediente ao Papa. Tanto que eu já fiz um vídeo aí no final de sua vida, ele reconhece que e declara que toda a escritura é inspirada sim. Certo? Inclusive os 7. Vamos aqui situar as pessoas que não entenderam isso, né? Etc, né? A Septuaginta é a tradução do original para o grego, no aspecto do Antigo Testamento. Então, a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, essa tradução é lá em... Vamos ver lá em a importância para abonar o cânon católico, porque ela contém os 7 livros, a mais que o cânon protestante. Nos acusa de ter adicionado, e na verdade ele suprimiram com a reforma protestante, obviamente se baseando num cano judaico. Olha só que interessante. É simples entender. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Os protestantes se baseiam no cano judaico que foi tirado ali dos 7 livros no concílio de James. Ó, a reforma protestante, voltando aqui, se baseando num cano judaico. Nesse aspecto, a Septuaginta vai ser importante, porque ela mostra que Jesus utilizou a Septuaginta no Novo Testamento. Obviamente, nós só vamos ter as citações, as pregações, os ensinos de Jesus no Novo Testamento. Olha só que interessante, pô. Essa briga que a gente vemos desses apologetas, desses doutores, é desnecessária. Por quê? Porque nós cremos, nós católicos, cremos no magistério. Qual tradução ou versão ou cânon os apóstolos usavam? Usava o cânon judaico? Não. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Cristo usava a Septuaginta. Paulo se referia também à Septuaginta. São Mateus escreveu a sua tradução através da Septuaginta. Versão Septuaginta. Cano. A LXX, a Bíblia de 70, né? Olha só. São Jerônimo utilizou a Septuaginta na Vulgata. Vamos analisar o texto de Lucas 4:8, onde Jesus ali está sofrendo aquela tentação no deserto. Ó. Em nenhum momento São Jerônimo se baseou na Septuaginta, mas o que nós não podemos negar é que parcialmente ele usou a Septuaginta, né? Sobretudo no Novo Testamento. As citações do Novo Testamento, do Antigo, são os exemplos que vamos mostrar. Nós vamos ver que São Jerônimo traduziu conforme a
Septuaginta no Novo Testamento. Isso é isso que os protestantes não aceitam, não quer entender. Quer ficar com o cano judaico? Fica. Não tem um 7, foi tirado do curso de James. Nós ficamos com o 7. Não é que a igreja acrescentou esse 7, não, já está ali. Simplesmente os judeus tiraram esses 7 livros com o curso de James, porque tinha termos, contexto que prefigura Cristo. Para não conversão dos judeus ao Messias, ao Verbo, etc. É isso que eles não querem entender, pô. Nenhum momento nós falamos que São Jerônimo se baseou apenas na Septuaginta. Baseou também ali no cano judaico. Se maravilhava. Mas ele seguiu o quê? A ordem do São Damas. O seu líder, o seu pastor. Eu vou citar um texto do Antigo Testamento que é juntamente o texto Deuteronômio. Só que como vamos mostrar, tirar a dúvida, né? Em Mateus 4:10, ó. Aqui temos ocorrência da palavra proskinel, né? Que é adorarás. Em Lucas 4 também, que é o mesmo texto. Aqui nós temos, estamos falando do Evangelho sinóticos. É a mesma citação e a mesma situação, certo? Só que em autoridade diferentes. Proskinels. A Septuaginta também traz o proskinels. Essas palavras adorarás, de Deuteronômio, capítulo 6:13. Ou seja, aqui nós estamos falando da tradução hebraica para ligar língua grega, a Bíblia dos 70. Voltando aqui com toda essa referência, contexto histórico sobre os canos, né? A diferença. A dos judeus aqui, ó, cano judaico, eles tiraram 7 livros. Os protestantes, não é que Lutero tirou, Lutero seguiu esse cano, usando a referência para escrever o Novo Testamento da Septuaginta. E o Velho Testamento também, né? Bíblia dos 70. E quando São Jerônimo vai traduzir o Novo Testamento, fazendo as citações de Deuteronômio 6:13, ele coloca o termo adorarás, proskinels, o que não acontece no texto maçorético, né? Conforme a gente pode ver aqui o texto hebraico de Deuteronômio 6:13, no qual os protestantes vai utilizar como argumento para abolir o seu cano. Abonar seu cano, né? Deturpando que faltam 6 livros não contém a palavra adorarás, né? Mas a palavra temerás, né? Então, quando falamos que São Jerônimo utiliza a Septuaginta, é na tradução do Novo Testamento, que cita o Antigo Testamento, né? Olha só a diferença, pô. Você pega esses historiadores, como por exemplo esses aí que se acham o tal. É simples, pô. Efésios 3:10. A divina diversidade sobre isso é conhecida pela igreja. Paulo fala, pela tradição, segundo Tessalonicenses 3:15. 1 Timóteo 3:15, a igreja é a coluna central. Então, tudo foi confiado à igreja. Os dogmas, a igreja. Os cursilhos, a igreja. A organização da escritura, da igreja. Os caras cataram o barco andando, pô. Mas a Bíblia não vem da igreja católica, é uma invenção.
Meu irmão, não existia igreja protestante. Essa falância cata quem não lê Bíblia, quem não conhece, meu irmão, não tinha Bíblia. Não tinha um cano no Novo Testamento organizado. Não tinha um cano judaico definido ainda, inspirado pelos judeus. Hoje você tem a Escritura, graça ao magistério. Os protestantes dizem que Santo Agostinho debateu com São Jerônimo o cano da Escritura. Isso aqui é a adulteração dos protestantes, certo? Carta de Santo Agostinho para São Jerônimo, escrito em 403, carta de número 71, onde o próprio Agostinho vai criticar São Jerônimo, juntamente porque o seu Jerônimo não estava se baseando na Septuaginta, fazer a tradução da Vulgata. Olha só, que Santo Agostinho diz aqui: de minha parte, eu prefiro muito mais que nós fornecesse uma tradução da versão grega da Escritura canônicas, conhecida como o trabalho dos 70 tradutores, ou seja, a Septuaginta. Eu já vi um historiador falando que os 70 rabinos é a invenção. Se sua tradução começa a ser lida de forma mais geral, em muitas igrejas será uma coisa grave, ou seja, que ela está claramente condenando São Jerônimo. Juntamente porque São Jerônimo não está se baseando na Septuaginta para traduzir manuscritos, hebraicos. Isso é falso. Distorções protestantes, invenções, loucura de Lucas Manzoli, desses doutores. Olha só. Sim, houve embate de São Jerônimo com Santo Agostinho. Tanto é que São Jerônimo depois respondeu Santo Agostinho, explicando toda a questão, porque qual citação aqui? Aconteceu que um bispo relatou para Santo Agostinho que a tradução da Vulgata, em um momento ali de sua pregação, tinha causado confusão. Qual foi essa confusão? Tinha um texto do Antigo Testamento, no livro de Jonas. Esse bispo disse que São Jerônimo, ao traduzir, utilizou ali uma palavra equivocada. Isso acontece em tradução. Só que São Jerônimo, mesmo assim, não admitiu ser um equívoco. Ele argumentou para Santo Agostinho, mas Agostinho aqui ele enaltece ou elogia Santo Jerônimo, etc., na sequência do texto que mais uma vez acontece. Isso quando o protestante distorce o texto, etc. É simples, pô. Nenhum pai da igreja ele é discordância um do outro. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 10, ou Filipenses 2:2, é unidade. Mas a igreja católica se corrompeu ali no 3º século. O imperador Constantino trouxe toda aquela abominação, etc., cultura romana. Meu irmão, não caia nisso, pô. Não caia nisso. Porque a igreja eleita está ali, pô. Naquela imundícia, naquele império. Porque Cristo quis assim. Não é porque a igreja católica apostólica romana, porque os imperadores reconheceram, não. Porque São Pedro foi batizado ali. Por isso que a igreja católica apostólica, que vem o fundamento dos apóstolos, católica universal e romana, porque São Pedro está ali falando aqui, estou aqui em Roma, essa igreja é a escolhida. Tanto que o Concílio de Roma ali já é definido. 382. Simples entender isso. Nós não somos judeus para seguir cano judaico. Nós somos judeus para seguir a Torá. Nós estamos na graça que está sob o magistério. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.